Olá, boa tarde, tudo bem? Ei, gente, se passaram praticamente 7 meses desde o nosso primeiro encontro. E nesse encontro eu fui conversando com vocês sobre tudo que estava acontecendo no nosso meio de alegrias, sofrimentos, casos inesperados. Conversamos aí, foram 24 vídeos nesses 6 meses, né? Conversando sobre o que estávamos a viver nesse processo de Covid. Aprendemos muito uns com os outros. Enquanto eu, por ser especialista, né, em psicologia da saúde, mestre especialista em psicologia da saúde, e também atuar na área da consultoria empresarial, tive aí elementos, né, para passar para vocês, para passar para vocês e para mim também, porque quando se compartilha informações, nós aprendemos juntos. E foi exatamente esta fala com vocês, dias alternados às 21 horas, na nossa sala de vídeo, que me ajudou muito. E eu quero agradecer agora, que já estamos no final, e agradecer realmente a companhia de vocês durante esses 6 meses e quase 7, que estamos ainda juntos, não estamos liberados. Só que muita coisa aconteceu. A principal delas, que eu, durante a pandemia, resolvi me candidatar à vereadora de Porto Alegre. E comuniquei isso a vocês acho que um mês atrás. Gente, meu nome é Esther Garcia, candidata a vereadora por Porto Alegre. Meu número é 23600. E hoje eu vou falar do meu primeiro projeto. Eu me candidatei em função dos projetos que eu venho trazendo ao longo da minha caminhada profissional como consultora empresarial. E tenho vários projetos de natureza social que tu só pode implementá-los, né, através das políticas públicas. Portanto, eu me candidatei pelos projetos que eu tenho a oferecer. Já até prontos, olha para ver que é verdade, até prontos, pesquisados, objeto de pesquisa, em que estão aqui registradas as necessidades colhidas em campo. Eu passei pelas comunidades de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e observei, né? Pesquisei o que era preciso fazer em termos de... A crise, né? Tem um rosto feminino. A crise atual, anterior, certamente ainda ela vai continuar por um bom tempo, ela tem um rosto feminino. Então, eu criei o projeto Crescer Mulher, número 1. Só que esse projeto tem, e eu vou para a comunidade de Porto Alegre, para as mulheres de Porto Alegre. Então, projeto, não esqueçam, projeto Crescer Mulher, está lá registrado no cartório, né? No cartório de títulos e documentos, porque realmente é um projeto extremamente abrangente. Eis que ele trabalha muitas variáveis relacionadas com desemprego feminino, a relação do desemprego feminino com a violência doméstica, a dificuldade, a inserção do mercado de trabalho das mulheres com deficiência, uma deficiência física, não é? A reinserção, ou seja, trazer qualidade de uma inclusão social através de uma formação educacional. O que é isso? Então, é um projeto de inclusão social no mercado de trabalho do público feminino por meio da escola informal, com suporte emocional e capacitação técnica para assumir desafios, bem como gerar empreendedorismo de forma autossustentável. Seja, para os dois segmentos, porque em torno de 64%, antes do Covid, que depois eu não pude pesquisar, nós tínhamos que em torno de 64% das mulheres de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, eu digo Grande Porto Alegre, mas que Porto Alegre é tão grande, né? São até ali Sarandi, eu me perco um pouco nos aspectos de limítrofe, né? Mas isso não é importante, o importante é a inclusão.
Então, a primeira coisa que eu percebi, e é em contatos com os órgãos que contratam, né, mulheres para o mercado de trabalho, eu observei que grande parte delas tinham muitas dificuldades no aspecto educacional, da educação informal. O que é educação informal? É aquela que tu pode adquirir, né, depois de ter concluído ou porque não pôde concluir. Exemplo prático, na prática, não é? Estive junto ao Cine, né, os órgãos que contratam, e observei que uma boa parte dessas mulheres, elas são chamadas para o trabalho, no entanto, elas são reprovadas nas provas que são feitas, nos testes, por questões de matemática, português, conhecimentos gerais, geografia, atualidades. E coisas, situações, elas têm o segundo grau, o primeiro grau, mas falta essa educação informal que na realidade atrapalha e prejudica. Então eu, professora, como sempre, pensei, gente, eu vou criar um movimento, vou reunir as minhas amigas, colegas, professoras, para que nós possamos fazer então esse trabalho de capacitar informalmente, porque nós não vamos fornecer certificado, mas né, eu, com muito tempo de aula de matemática, de física, de química, eu pensei, o que eu posso fazer, né? Isso lá na ideia lá atrás, lá em 2018, quando eu pensei o projeto Crescer Mulher. O que eu posso fazer para auxiliar essas mulheres, as que já estão em processo de conseguir um trabalho, prepará-las, né? E também psicologicamente, pela minha formação também em psicologia da saúde, para as entrevistas, perdão, a garganta é a gripe nesse tempo, essa mudança de temperatura. Então, ou seja, essa escola informal, me caiu tão bem esse nome, escola informal com suporte emocional. Repetindo, uma escola informal com suporte emocional. O que toda mãe, toda mulher merece. Então, aqui é a minha primeira fala a respeito desse projeto Crescer Mulher, preparar a mulher para o mercado de trabalho, dando-lhe condições de uma educação informal, de um ensino informal, né? Porque chama-se educação, mas deveria ser um ensino, né? Prepará-las com essas habilidades comportamentais que são extremamente exigidas, matemática, português, algumas noções de inglês, o básico, né, o correspondente ao segundo grau, que ficou lá no passado, às vezes por uma gestação, por um filho pequeno, que ela não conseguiu concluir. Então, esse projeto que é a menina dos meus olhos, não que os outros não sejam, mas eu tenho vários olhos, 2 aqui, mas os meus olhos de cérebro, meus olhos de mão, né? Todos os meus sentidos. Como eu sou sinestésica, eu digo que os meus olhos são os meus sentidos, né? Mão, olhar, ouvido, né? Então, os meus sentidos. Bem, então o que eu tinha para falar nesse momento, desse projeto maravilhoso que tem muitos desdobramentos, tem metodologia específica e que vai realmente ajudar muitas mulheres. Muitas porque ele já foi testado. Os projetos que eu trouxer aqui foram projetos testados, que realmente a violência doméstica, na medida que a mulher obteve um emprego, que pôde sair de casa, diminuiu em muito o percentual da violência doméstica, porque aí é o famoso empoderamento, né? Mas só se empodera alguém dando-lhe liberdade financeira. Quando não se tem liberdade financeira, eu não posso dizer que a minha irmã, a minha colega, a minha amiga, mulher, ela está, né, empoderada, livre, né? Porque empoderamento é poder, e poder vem do conhecimento. Então a ideia é uma escola informal com suporte emocional. Então começamos hoje a falar sobre os nossos projetos. Estejam comigo, Esther Garcia, vereadora Porto Alegre, 23.600. Muito obrigada, conto com cada um.